botãozinho do videogame A assim que banda tinha. está. A banda Restart. Bom dia! Estamos gravando, estamos começando a nossa aula de terça-feira, dia 16 de novembro, falando sobre o botão Restart que virou banda. Meu Deus, eu era adolescente quando esse negócio cresceu, apareceu, sei lá. Não sei se eu era adolescente, né? Esse negócio é velho, gente. Vocês, se é pra curtir coisa velha, vamos curtir coisa boa. Evanescence. Evanescence também é, é, é. Digamos que seja Não, mas legal. Evanescence é bom. Depende. Depende. Qual é o nome? É Taylor Swift. Taylor Swift. Fale Taylor certo o Swift. nome dela. List. Meu Deus. Eu vou botar Netflix. Vou botar Taylor Netflix. Swift. É, Pronto. vou botar aqui Netflix. Netflix. Só se for. Bom, no final da aula, eu prometo colocar para finalizar a música aí. Vou escolher uma música aqui para a gente botar. Bom dia, bom Skyfall, né, dia. professor? Hoje são 16 de novembro, 8 horas e 47 minutos. Hoje nós vamos dar pressão. Hoje é dia de pressão. É o nome do conteúdo. Pressão. Estamos já no finalzinho. Mas e o trabalho... Professor? Oi. Mas e o trabalho da Força Elástica? Bom, vamos ficar com o que a gente tem. Esse rapaz gosta de complicar, né? Mas o senhor não falou que ia ter? Teremos. Ainda vamos falar sobre estática. Aí eu vou falar sobre o trabalho da Força Elástica quando a gente vai falando sobre estática. Ah, tá, sabia não. Ainda temos conteúdo à vontade. Temos muitos Trabalho pra ele. conteúdos. Talvez ainda comecemos o segundo ano com o último conteúdo do primeiro. Ah, Maria. No próximo ano, quando chegarmos, primeiro faremos uma revisãozinha e começaremos com o conteúdo do primeiro ano para encaixar tudo, para ficar tudo bacana. Bom, pressão. Quando se fala pressão, vocês pensam em quê? Atmosfera. Atmosfera. O que mais? Vamos lá, hoje a gente tem que. Qual é a fruta? Ô, João, peraí. Quando você fala pressão, atmosfera, o que mais? Pressão. Pressão. Sim, a ideia é entender como funciona. Ninguém tem ideia. Peso, boa. Beleza, estamos melhorando. Vamos fazer um exercício mental. Qual é a diferença, meninas? Não sei se vocês já aconteceu isso com vocês. Meninos, eu também não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando você está andando com sapato de salto, bico fino, aquele salto 200, que tem algumas meninas que são desprovidas de altura e para ficar assim um pouquinho maior, usa um salto. Na minha época era salto 15, hoje é salto escada, né? É salto escada, é uma régua de 30 centímetros o salto. E ainda mais fininho assim, ó. Equilíbrio total. Ali dá para ir para as Olimpíadas no equilíbrio. O que vai acontecer se você andar numa calçada normal assim, papapá, e de repente você tá ali na praia, Réveillon, e vai andar na areia. O que acontece?
Pera aí, tipo assim, se você anda de salto na areia. Sim, Ué, também o teu concordo. salto Mas vai afundar teu salto. vai afundar até o salto. Carro de andar, é Isso difícil. acontece, as meninas que usam salto assim constantemente. Isso acontece realmente? Temos que saber na prática se isso Alguém acontece daí já passou por isso? De salto na praia? na praia, na areia, indo pra um Hã? casamento assim, descendo do carro. Salto na areia. Faz isso. Não Ah, quando sei. você vai. Vamos lá. Quando você tá indo pra festa, aí tá. Logicamente você vai aquele traje de gala, né? Aquele vestidão longo, aquele saltão, aquele escarpãozão bonitão, vermelho, pá, ou preto, ou cinza, ou sei lá qual é a cor. Aí você vai pra festa. E a entrada da festa é de terra. Se você for para as casas lá ali do altiplano, é tudo as ruas de barro. Quando você vai sair de casa, ou quando você vai para uma festa, sei lá, aí você pisa na areia. Você afunda ou você boia, ó? Você afunda ou boia? Boia na areia. Quem recebeu boia na areia? Com o salto. A gente tem louco para tudo. Isaac disse que afunda. Você pisa, vai-se embora. Isso Sim, o acontece? salto afunda, né? O salto afunda. Beleza. Agora, quando você tá de tênis, ou aquele salto plataforma, ou aquelas percatas, parece um tijolozinho assim. Aquelas percadas que a mãe dava em vocês, assim. Né? Que parece um coco. Batia assim, chega é duro. Bom demais. Ali Que é para isso? aqueles, aqueles tamanco de madeira, aqueles tamanco japonês. É tão bom para apanhar com Que aquilo é ali, é isso? tão Não sei o que legal. é. É sério? É sério, bicho. Maluco. Deixa eu ver se eu acho aqui os tamancão antigos. Ah, não tem mais não. Deixa eu compartilhar essa guia aqui. Tá. Então, consegue Ah, ver esses. Pronto, beleza. velho. Vixe Maria. Ó, a gente tem vários modelos. Esse aqui, já foi, vocês já disseram aí que afunda, né? Disseram que afunda. Beleza. Esse aqui, vamos lá. Esse, esse e esse. Eles vão afundar também, andando na areia? Eu acho que não, porque por causa da área daí, que é um pouco mais larga. Olha. E aí, meninas, vocês que andam aí com sapatos assim? Tô pensando em comprar um pra mim. Afunda ou não afunda? Tá Tamanco parecendo, assim? Sim, Acho que não afunda, não. acha que não. tá Não, parecendo porque eu nunca andei de aqueles vídeos. tamanco. Ah, e de chinela? Já. De Na chinela você verdade, já andou. quando eu vou pra praia, eu fico descalça. Nem uso chinelo. E descalço. Ah, beleza. Agora, quando você anda de chinela, seu pé afunda? Não. Não. O Ou João não falou aqui que sei. não afunda. Por causa da pressão que vai fazer. Beleza, João. Então já chegando lá. João aí deu quase 100% de certeza. Ó, o que vai acontecer? Pressão. O que molinga é pressão? Pressão nada mais é do que a força que você faz em uma determinada área. Pressão é igual a força sobre a área. Ou seja, O anote quê? isso O quê? aí. Repete? Repete? Pressão é a força que você aplica numa determinada área. Ah, Quanto menor a área, quanto menor a área, maior quanto pressão. menor a área, Men- maior a pressão para a mesma força. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui.
Quero só agulha. Desenho de agulha. Vamos lá. Aqui tem os preços. Deixa eu ver se eu quero só. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Vamos abrir isso aqui na nova guia que é melhor. Não, mas eu quero só a imagem, ô abençoado. Será que vai mostrar? Veja bem. Para você inserir a agulha, esse cidadão aqui tem que ser muito fino. Vocês conseguem ver direitinho ou tá embaçado? Bem embaçado, né? Tá bem passado. Tá bem embaçado. Pegar uma imagem melhor. Deixa eu ver se essa imagem aqui é melhor. Meio embaçado. Mas eu acho, aqui, acho que essa imagem aqui tá beleza, dá para comparar essas duas. Olha só, quando você tem esse cidadão que você vai aplicar algum remédio, injeção, vacina aí, você precisa da agulha com a ponta bem fininha. Aqui é um tubo, esse aqui é um tubo, e aqui é uma ponta bem fininha. Por que essa ponta tem que ser muito fina? Ó, diferentemente dessa daqui, ó. Essa aqui já é mais grossa. Por que a agulha não é um negócio reto assim? Tipo esse aqui, ó. Por que a agulha não é assim? Bem assim, tchá. Pra você aplicar na pele. Porque senão não perfura. Mas por que não perfura? Porque Se não você tem uma quiser ponta. perfurar com isso aqui assim, o que é que você tem que fazer? Fazer algo mais afiado. Não era bem Você isso. tem uma menor área para ter uma maior pressão. Certo. Isso significa que você vai fazer o quê? Menos o quê? Força. Isso, menos força. Um bisturi. Olha, esse bisturi aqui dá para visualizar bacana. Olha só essa imagem. Por que o bisturi cirúrgico ele é tão preciso? Por que quando você vai fazer uma cirurgia, aqui lâmina de bisturi, por que ele corta tão bem? Parece uma. Como é o nome daqueles negócios? Um canivete. Não, canivete. Meu Deus, tem nada a ver com canivete. Essa imagem aqui é legal. Por que esse rapaz aqui corta bem pra caramba? Você passa assim, ó, nem sente. Na hora de uma cirurgia, por exemplo, você passa essa lâmina na pele, corta que nem sente. Que foi feito pra cortar coisa de cirurgia. Pra ser rápido mesmo. Certo, certo. Mas como assim? Se você faz muita força, você faz pouca força, você. Por quê? Tem um porquê aí. Ou melhor, como ele foi construído para. Vamos lá. Como ele foi construído para que você passasse e cortasse já de vez. Por causa da finura da lâmina? Isso, por causa da finura da lâmina. Significa. Peraí, João escreveu alguma coisa. Tipo, quando uma pessoa vai fazer pressão para estourar um balão. Isso, João. Pronto. O João agora definiu. Vamos juntar agora as duas informações, a da seringa com o do bisturi. Essa área aqui, ela é extremamente pequena. Mas é muito pequena. Muito pequena. Para quê? Para que quanto menor a área, maior seja a pressão. Ou seja, você tem que fazer a menor quantidade de força possível. Fala, João. Ô, professor, mas no caso assim do bisturi, o bisturi ele tem uma lâmina fina e ela já é afiada. Você mal precisa fazer pressão para cortar. Exato. Aí, é tanto que quando ela cega, você tem que jogar fora e trocar. Ó, vamos aqui. Facas amoladas. Mas o bisturi elétrico é meio redondo, olha. Olha o amolador de faca. Deixa eu ver se eu encontro. Olha, o amoladorzinho de faca. O que o amolador de faca faz? Para que a faca fique amolada, né? É uma faca Afina mais. Lá vai, ó.
literalmente afinar essa região aqui, ó. Você fica passando aqui, o Amazon tá vendendo. Mas, professor, não tem umas pedras também que fazem isso? Tem aqui, ó, pedra sabão, pedra come. E tem várias gramaturas, viu? Essas pedras Usa muito. tem, tem É, várias gramaturas aqui para você poder afiar a sua faca. E o que é que essas pedras fazem? A mesma coisa daquele amolador. Ela vai comer aqui, vai lixar através do atrito com o metal. Aí aqui é que vem o atrito. Quando você movimenta a faca, você vai atritar o metal com a pedra e vai desbastar aqui um lado da lâmina até que a sua lâmina fique afiada. Ah, professor, por que a lâmina tem que ficar afiada? Tem que ficar afiada para que você faça menos força possível. para que o corte seja bom. Para que você Exato. tenha muita força para cortar. É que nem por exemplo, é que nem uma katana. Você não usa muita força para cortar. A única coisa que você precisa ter é jeito. E uma Correto. habilidade boa para cortar. Ela já. Perfeito. Agora, se a katana não tiver amolada, já era. Aí você tem que fazer muita força para cortar. Aí vira um bastão de beisebol, né? De É. aço. Então, a ideia aqui é diminuir a força que você faz. Você diminui a força que você aplica, diminuindo a área de contato, para que a pressão aumente. A mesma coisa, cadê aqui? Vamos lá. É quando você tem a agulha. Né? Você não vai empurrar uma agulha no cidadão com uma superfície assim, grandona, porque senão você vai ter que fazer muita força, vai rasgar a pele, vai destruir tudo que tiver pela frente. Então, essa é a ideia da pressão. A pressão, a definição de pressão é uma força que é aplicada numa determinada área. Então, se pressão é isso aí, você já sabe que você não pode andar de carro na areia. Carro comum. Porque os pneus de um veículo comum são pneus finos. Peso, força em cima de uma área pequena, você vai afundar. Por isso que os carros atolam na lama. E os tratores não atolam. Ah, Porque tratores têm pneus tipo, assim, pá. tipo, muita força é uma área pequena, tipo, afunda. Exato. Ah, Corretamente. Por isso que tratores conseguem andar nas lavouras, conseguem andar em estradas de terra, conseguem andar na areia, porque o pneu dele é muito largo e a pressão que ele vai fazer no chão é muito pequena. Já um carro comum, bater na areia, ele fica. É pneu fino. Aqui, nós vamos visualizar isso nos líquidos, através dessa animaçãozinha aqui. Ó, eu tenho aqui alguns recipientes. Tem esse aqui, tem esse aqui, e esse último aqui que a gente vai, não sabe qual é o fluido, que fluido é esse. Mas vamos lá, vamos começar por esse aqui. Eu vou colocar esse indicador de pressão. Ó, aqui ele está medindo a pressão atmosférica. Vou colocar sistema métrico, que é em quilopascal. E eu vou colocar em inglês, que é o PSI. Quem já foi em posto de combustível, encher pneu de carro, sabe que lá a unidade é PSI, porque é em inglês, tá? Pressão por polegada quadrada. Então, aqui eu tenho na atmosfera uma TM, significa que eu tenho toda essa atmosfera apenas fazendo força nessa área. Tá? Se eu descer aqui, ó, olha o que vai acontecer com a medição. Aconteceu o quê? aumentou? Aumentou, mas praticamente nada, né? É. Porque eu tenho mais espaço até o final. Agora vamos colocar água. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, professor, quanto mais água tiver aqui, maior a pressão. Concorda comigo? Eu vou medir aqui nessa altura aqui. Vamos colocar água aqui nesse negócio. Olha. Agora vamos descer até 3 metros. O que aconteceu?
Aumentou Aumentou. Mas aumentou por quê? por causa da área. Por causa da área. Vou tirar essa água daqui. Olha o que está acontecendo com a pressão. Vou tirar mais rápido. Tipo, tá tirando a área da água e tá diminuindo a pressão. Eu estou tirando a área da água. Sei lá por quê. A pressão varia com o tanto de água, professor? A quantidade de água? Boa! Varia com a quantidade de água. Aqui, nesse caso, não é a área que está mudando, e sim a força que eu estou aplicando no ponto. Porque quanto mais água eu coloco, maior é o peso em cima desse ponto. Ou seja, quando você mergulha, quanto mais água você tem, maior é a sua pressão. E eu vou dizer uma coisa a você. Se você que tem relógio, 1 ATM equivale a 10 metros de profundidade. 1 ATM equivale a 10 metros de profundidade. Aí eu tenho 3 metros apenas, então não vai dar muito rock and roll, não. Mas isso também depende do líquido, tá? Se eu colocar mel no lugar de água, olha o que está acontecendo com a pressão. Aumentou. Se eu botar gasolina, diminui. Então Ah, depende também do material. exato, depende do líquido que você está. Então, na água, né? A águazinha que bonitinha, eu tenho essa pressão aí, bacana. Agora, se eu for para Marte, olha a pressão como cai. Porque a atmosfera de Marte faz menos força no cidadão do que na Terra. A gravidade de Marte é menor. Agora vamos para Júpiter. Olha, olha o botão da pressão. Cheguei na Terra, agora vamos para Júpiter. A gravidade de Júpiter, ela é 25. Aqui na Terra é 10. Lá é 25. Olha a 3 metros. Vou colocar aqui 1 metro de profundidade. Para a gente. 2. Para a gente visualizar bem aqui. Ó. Tem 3 atmosferas, mas essas são 3 atmosferas de Júpiter. Pode falar. Pessoal, mas assim, o senhor está indo só com planetas, mas e um buraco negro? O buraco negro a gente não consegue nem medir, porque dentro dele a gente não sabe o que acontece. A gente tem a noção de quanto é a massa do buraco. Por exemplo, a massa de um buraco negro, a gravidade do buraco negro é tão violentamente grande que não se consegue sair nada de dentro. Então, literalmente, espera-se pelas teorias da física que quando você esteja caindo no buraco negro, a massa ela seja destruída. Ela vai se esticar até o ponto de não existir mais massa. Existir apenas a energia caindo. Pouca coisa. Porque, para quem não sabe, buraco negro não é um buraco. Buraco negro é um planeta. É um planeta de massa extremamente grande. Ah, Chegaremos nesse ponto ainda aí nas nossas loucuras da física. Bom, aí o que acontece aqui? Se vocês estiverem falando, vocês apertem a mãozinha aí, porque eu estou na outra tela. Aí tá quando a gente perguntando o muda que é o horizonte de eventos. horizonte de eventos. Horizonte de eventos é isso aqui, ó. Você pega, ó, vamos pensar, deixa eu botar aqui na Terra de novo, que eu quero ver, deixa eu reiniciar, eu quero aqui, ó, nesse ponto aqui, eu quero o nível, beleza. Vamos pensar que vou deixar tudo isso aqui cheio. Deixa eu encher aqui, lá, pronto.
Horizonte de eventos é basicamente isso aqui. Você quando está numa piscina, numa praia. Na praia, Rafael, né? Pronto, cheguei na tela, Rafael. Você vai na praia. Você olha, você entra na água. Entra ali na praia e começa a entrar na água. Você consegue enxergar o fundo da praia, do mar sempre? Você sempre Não, consegue enxergar? Não. Você consegue enxergar sempre o quê? O que é que você sempre consegue ver? por fora. Por fora. Esse é o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é só a casca. É o que a gente consegue ver por fora do buraco negro. Depois Hum, dele, só lembrança que ninguém sabe o que é que acontece. Vamos aqui. Já já eu volto para explicar essas teorias aí da física que são interessantes, mas que a gente precisa dar uma focada nessa parada aqui. Ó, vou perguntar a vocês uma coisa. Deixa eu tirar essa água aqui. Quando vocês acham que a pressão nesse ponto é diferente dessa daqui? é, acho que sim, né? Já que tem mais água. Eita. Tem mais água desse lado do que desse? Não, eu acho que é a mesma coisa, calma. Se Ah, for do meio, é a mesma coisa, não? É um trapézio, só que de cabeça pra baixo. deixa eu Isso. botar esse aqui. Isso aí já complica. É, aí Ih, tá difícil. vou colocar aqui 500 quilos. Vou botar aqui 500 quilos aqui. Lá, muito bem. Vou botar mais 250 quilos aqui. Já, muito bem. O que vai acontecer com a pressão desse lado aqui? Vai ser a mesma? Eita, mano, buguei a cabeça da galera. Vamos colocar aqui, pressão aqui. Vamos botar outro medidor de pressão aqui desse lado, até dar 38. Tipo, com peso, tipo, adicional, né? Eu acho que o outro lado vai ficar, tipo, com mais pressão, já que do outro lado vai ter mais força-peso aplicado na água. É, vamos ver, né? Vamos ver. Ó, aqui eu tô na mesma altura, sem água. Vamos colocar água agora para ver o que é que acontece. Já que vocês disseram aí que provavelmente seria mesmo. Ah, ah. Olha que coisa É mais um. Explica linda. aí, professor, explica. Vamos lá. Botar a pressão aqui embaixo. Tá aqui embaixo. 28.452. Aqui tem mais água do que aqui? Não, não tem, porque o mesmo local. É o mesmo local, só que diferente, é uma forma diferente, entendeu? Só que é a mesma quantidade de água que tem nos dois. Ah, bacana. Pressões à mesma altura tem pontos, pontos na mesma altura tem mesma pressão para o mesmo líquido. Justamente por causa disso. Não importa o formato do. Não importa o formato do. Ai, Jesus, meu nariz. Não importa o formato do recipiente. Porque quando a pressão vai dar aqui desse lado, vai empurrar, ó. Esse cara empurra para cá, empurra para cima. Deixa eu tirar esse aqui. Tirar esse, tirar esse. Esse cidadão desce aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, já são 9h15. Meu Deus. Vou tentar abrir aqui um escrevedor. Ok? Eu baixei um quadro, um whiteboard. Eita, pra lá sim. Agora é porque escrever com mouse é ótimo, tá? Ainda não tenho uma mesa digitalizadora, então fica ótimo escrever com mouse. Bom, a ideia é a água que vem de um lado. Deixa eu agora.
Importar. Deixa eu interromper esse compartilhamento, que eu preciso compartilhar a tela certa, né? Eu não consigo compartilhar a coisa, não? Pô, que sacanagem, mano. Imagens. Tristeza. E. Ué? Por que tá compartilhando? Ah, pra eu ter que compartilhar a tela toda. Muito bem, está compartilhando a tela toda. Conseguem visualizar essa paradinha aqui? Tô vendo. Muito bem, vamos lá. Ó, o que vai acontecer? Quando eu tenho esse abençoado aqui, a água vai cair aqui, ó. Desse lado. Olha como eu sei desenhar bacana. A força que é aplicada nesse ponto tem essa quantidade aqui de massa mais a atmosfera, certo? Já para essa altura aqui, você tem tudo isso aqui mais esse pedacinho. Nesse ponto aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma pressão e aqui eu tenho outra pressão. Beleza. Só que a ideia é como é que funciona nesse ponto? Eu tenho tudo isso aqui fazendo pressão desse lado. Só que eu tenho essa força aqui também, ó. A força vem desse lado, de cima para baixo. E a força vem desse lado, de baixo para cima. Compensando a quantidade de água que eu tenho aqui. Eu posso até não ter a mesma quantidade de água. Eu posso até ter mais água desse lado do que desse. Só que, como esses tubos são ligados, a força vem desse lado e empurra também para cá, ó. Então, se eu faço força desse lado aqui em atmosfera, também vai vir força da atmosfera aqui. Se aqui tiver mais água, essa água extra que está aparecendo desse lado, ela vai ser compensada essa força com a quantidade de água que vem desse outro lado aqui. Deu para entender? Não. Não entendeu, Isaac? Deixa eu apagar Não. tudo aqui. Eu buguei no começo. Vou apagar Então tudo. vai ter duas forças, da atmosfera e da área de baixo, né, professor? Isso. Vamos lá. Vamos tentar entender. Nesse ponto E aqui. a atmosfera é uma força? Sim. O que é a atmosfera? Tudo que tem aqui em cima. A atmosfera nada mais é do que a água em formato de vapor, digamos assim. Vamos entender como sendo a água em formato de vapor. Ó, o que faz pressão nesse ponto? Vou botar aqui azul, botar verde aqui. O que faz pressão nesse ponto? O que é pressão? É a força sobre a área, certo? Sim. E qual é a força aplicada aqui? A força aplicada pela atmosfera. Tudo que está aqui em cima, olha que desenho lindo, tudo que está aqui em cima está fazendo força. Desse ponto, certo? Sim. O ar, o oxigênio, as pessoas andando, tudo está fazendo força. Desse outro lado, está acontecendo a mesma coisa. Tudo está fazendo força. Nesse ponto, e nesse ponto, eu tenho a mesma força sendo aplicada, correto? Correto. Beleza. Só que
nesse recipiente, ele tem mais água do que esse. Não é maior esse recipiente? Sim. Se ele é maior, então aqui deveria ter maior pressão, correto? Correto. Por que ele não tem maior pressão? Porque esse cidadão está empurrando aqui, ó. Ele não está fazendo força aqui nesse sentido? Sim. E essa força vai para onde? Vai pro outro lado. Vai para o outro lado, empurrando para cima. Você empurra aqui, empurra para cima. Eita! Aí fica igual. Fala, Emily. Então só é igual se tiver essa passagenzinha ligando um ao outro, né? Exato. Se tiver isso daqui, perfeito. Se não Uhum. tiver essa ligação aqui, a pressão não vai ser igual. Isso porque esse cidadão aqui, deixa eu apagar aqui. Gostei dessa parada, eu vou comprar uma canetinha para poder escrever aqui. Esse cidadão empurra essa água e essa força vai para o outro lado, fazendo com que ele fique em equilíbrio. Fazendo com que ele fique em equilíbrio. Agora vamos colocar a outra animação. E, ó, vou medir a pressão agora, sem ele. Ai. Vou medir a pressão aqui. Vou botar em PSI, que é mais bacana. Aqui nesse ponto. Estou medindo a pressão aqui. Vou medir a pressão desse outro lado. Vou botar igual aqui. 900. Pronto. Beleza. Vendo que a pressão é igual, né? Vou colocar agora o cidadão aqui, ó. Olha o que aconteceu com a pressão no mesmo ponto. Tipo, se adicionar mais uma força, né? Que a força peso que tá sendo na água, que tá empurrando mais ainda o outro lado. Exato, tá vendo? Desse lado aqui, nesse ponto onde eu coloquei, na mesma altura. Olha, professor, tá diferente. No outro tava dando igual. Por que aqui tá dando diferente na mesma altura? Deixa eu tirar os... Ó, tá igual, tá vendo? Mesmo. Líquido, líquido. Aí eu coloco 500 quilos, 250 quilos. Bora, filho. Bora, abençoado. Aqui estacionou em 260, 200, ó, 14,69 e aqui aumentou. E agora? Por que isso aconteceu? Porque tá feito mais força, né? Porque tá fazendo mais força todo do outro lado. Mas aqui não era para ser igual? Mas porque adicionou mais peso ali. Ó, é igual? Mesmo ponto? Igual. Por que que aqui é igual e nesse outro é diferente? Porque tá causando mais pressão que empurra o pé que faz força pro outro lado. Ai, me buguei. Aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa. Vem a água, faz pressão aqui para cima. E esse aqui, ó, tá diferente. Vamos puxar aqui. Vou botar aqui, ó, embaixo. Vou colocar aqui no meio que é legal. Beleza, e agora? Deixa eu tirar. Ih, pronto, tirei. Nós já vimos que se eu botar aqui no mesmo ponto, 14, pronto, dá igual.
Vou tirar esse bicho, vou colocar ele aqui. E vou acrescentar massas. Será que se eu acrescentar do outro lado vai? Ai, nessa não pega do outro lado. E agora, gente? Por que isso está acontecendo? Por que agora, no mesmo ponto, a pressão é diferente? Se eu colocar no mesmo... Porque está sendo adicionado mais força, professor. Está sendo adicionado mais força aqui. Mas não tem essa força de fora? Junto da atmosfera. E Não, eles não está estão sendo ligados? adicionada a atmosfera e o peso de um negócio aí. É quase isso. É também isso aí. Está sendo adicionado mais força, além da atmosfera. Só que, teoricamente, o que está acontecendo com essa água aqui? Ela está subindo. Ó. Então, esse efeito que você está dizendo é o seguinte. Eu estou aplicando mais água, mais peso aqui desse lado, e esse cidadão está subindo aqui. Esse é o processo do freio hidráulico, que eu vou tentar mostrar a vocês na próxima aula como funciona o freio hidráulico. É o freio do carro normal, que você pisa num pedal e ele freia toneladas do veículo. O que está acontecendo? Aqui eu tenho água e aqui eu tenho outra matéria. Aqui não é mais água. Se eu tirar eles e deixar só água, vai dar igual. Porque eu tenho a mesma matéria, mesmo conteúdo. Quando eu adiciono algo que não seja esse cidadão, eu estou adicionando a densidade desse fluido do outro lado. Veja que a água subiu. Como a água subiu, eu tenho essa quantidade de água mais a atmosfera fazendo pressão nesse ponto aqui. Ó, se eu tirar, vamos lá. Veja que a quantidade de água diminuiu aqui. Ó. Essa quantidadezinha de água diminuiu. Se eu coloco mais peso, a quantidade de água que aumenta. Olha que legal, a quantidade de água que está aumentando aqui. Ai, meu filho. Por isso é que a pressão aqui nesse ponto aumenta, porque a quantidade dessa água aqui está aumentando. Caramba, que loucura. Deu para entender ou ficou... Tipo, porque, tipo, adicionando peso do outro lado, né? Meio que empurrou mais pro outro lado, aí, tipo, naquele determinado ponto tinha mais água. Isso, Aí aumentou a pressão. perfeitamente. Acho que tem mais ou menos. Gente, Já 9 podia? horas e 19 minutos, não deu nem tempo de colocar a música, olha. Professor, na moral, coloca Skyfall na próxima. Próxima aula, vou colocar Skyfall. Aê! Boas aulas para vocês. Boa terça-feira. Quinta-feira a gente vai fazer uns exercíciozinhos de leve. Bom dia, bom dia. E até a Bom dia, próxima aula. professor. Tchau. Valeu, valeu.